Paz do Senhor, pastor Jorge Cardoso, pastor Cláudio Loss, pastor Claudino Silva, e quem está conosco ali é o Tiago Maba, né? Cresceu bastante, né? Gostou daqui, né? Cresceu para cima, para os lados, né? Para frente. Tiago Maba trabalhou muito tempo conosco aqui na Sonoplastia e Deus tem abençoado sua vida. Meus irmãos queridos e abençoados, nessa tarde de sábado, 12 de outubro, Dia da Criança, nada mais do que isso, né? Dia da Criança é o dia em que eles querem um presente, um abraço, um carinho, um passeio, né? Dedique um dia um pouquinho com seus filhos, é muito bom. Eu tenho um abrigo de crianças, já estive na congregação trabalhando, já estive lá fazendo devocional, já distribuímos brinquedos para cada um deles, porque eu também fui criança e gostava. Não diga que você não gosta, porque também já foi criança e você gostava também, né? Mas tem alguns ainda que estão aí já de barba branca, cabelo branco, mas ainda gostam de brinquedos, né? O Claudino levantou a mão, cabelo branco, todo mundo gosta de brinquedo de vez em quando. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos nessa tarde abençoada. Nossa saudação se estende aos irmãos lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, aqui do sul. Não esquecendo nossos missionários além fronteira. Deus abençoe cada missionário no seu campo de trabalho. Deus abençoe os mantenedores dessa grande e maravilhosa obra. Temos mantenedores que começaram semana passada, mês passado, ano passado, mas temos mantenedores com mais de 40 anos, né, de trabalho voluntário aí, sendo mantenedor, sendo cooperador desta obra missionária. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos mantenedores, nossos irmãos que nos ajudam na obra missionária. Não vendemos nem pão, nem leite, nem arroz, nem açúcar, nem feijão. Não vendemos carro, não vendemos bicicleta, não vendemos terreno no céu, não vendemos laranja ungida, a folha de arruda, galho de arruda, não vendemos portal de Salomão, nem azeite de Israel, não vendemos nada disso. Nosso trabalho é pela fé, pela fé. Esse é o nosso trabalho, pela fé, né? Trabalhamos pela fé, crendo que Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra e, sendo assim, Ele sustenta essa obra. É Deus que colocou no teu coração para manter, sabia? É Deus que colocou no teu coração para ter aquele carnezinho dentro da sua casa. Foi Deus que falou com você, Deus convenceu você. Então não desista, porque a eternidade será um lugar de grandes surpresas. Muitas surpresas, lindas surpresas. Seu nome não sai na revista, seu nome não sai no jornal, seu nome talvez nunca foi anunciado aqui nesses microfones, porque você é fiel todos os meses, mas o seu nome é comentado e será sempre comentado no céu. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, continue assim, convença outros a fazerem assim, porque colocar o pão na mesa do missionário, dar um copo de água para o sedento, um copo de água para aqueles que fazem a obra, isso tem um enorme galardão no céu, né? Não precisa ser divulgado, porque Deus anota cada centavo que você, na sua dificuldade, na sua necessidade, você tem ajudado a suprir essa obra. Deus te abençoe. Eu gostaria de dividir com você uma palavra nessa tarde que está no meu coração. E nessa noite passada, eu entrei noite adentro, ontem à tarde, já deixei pronto que ia trabalhar numa congregação hoje, ia ter devocional, já deixei ela pronta para hoje à tarde, e diz assim: os pais da igreja deram suas vidas para estabelecerem marcos seguros, né? Não remova os marcos antigos, não remova os marcos antigos. Nós vivemos num mundo de constante evolução, na tecnologia, na família, na ciência. Nós vivemos num mundo de constante mudanças, mas a liturgia, o culto em si, que agrada a Deus, quando nós mudamos, nós pagamos um preço muito caro, porque Deus não muda.
Lá em Provérbios capítulo 22, verso 28, diz assim: não remova os marcos antigos, ou não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Em Deuteronômio capítulo 19, verso 14, diz assim: não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. E diz assim em Provérbios 23 e 10: não remova os limites antigos, nem entre no campo dos órfãos. Olha só, Jó 24, 2 diz: até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Olha só. Deuteronômio 27, 17 diz assim: maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Há uma concordância no meio do povo de Deus que compreende, que entende que os marcos antigos, os limites antigos não podem ser removidos de maneira nenhuma. Se tratando de obra de Deus, se tratando de igreja, de liturgia do culto, não se pode remover. Se tratando de casamento, de namoro, de noivado, de criação de filhos, se tratando de divórcio, dessas coisas, não se pode remover os limites antigos. A pessoa se sente tão bem na hora que removeu o limite, aquela extrema, né? Até onde você poderia ir e não poderia passar dali. Ou até onde você poderia vir na minha vida e não poderia passar dali. Até onde eu posso ir na vida do meu irmão e dali não posso passar. Isso é um limite, né? Os antigos, eles colocavam limites assim nas laterais do terreno, né? E eu digo para você, Jó 38:8, ele fala uma coisa muito linda para nós. Jó 38:8. Ou quem encerrou o mar com portas? Ele diz que o mar tem portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. O mar tem portas e ferrolhos. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Nós vivemos na beira do mar aqui em Camboriú. Quando você se senta na beira da praia, você vai ver com os teus olhos que lá no meio do mar ele é mais alto do que a terra. O mar é mais alto do que a terra. Por que ele não invade a terra então? Porque Deus estabeleceu esse limite na sua gravidade. Deus estabeleceu o limite até aqui. Você vê aquelas ondas grandes vindo, quebrando e quebrando, e você fica na beira da praia, ela vem bater na ponta dos dedos do seu pé, e aquele limite é estabelecido por Deus. A ciência procura saber por quê, né? Por que será que o mar não invade? Aí acontecem os famosos tsunamis, né? Quando um tsunami vem, ele invade, ele vem buscar de novo o seu lugar. E os homens vão aterrando, vão jogando terra e pedra e concreto e vão colocando cidades sobre o mar. Um dia o mar quer o seu terreno de volta, sua terra de volta. Mas Jó, na sua sabedoria aqui, 38:8, Deus está falando com ele. Ô Jó, tu sabe quem colocou portas e ferrolhos no mar? Não, Senhor, fui eu estabeleci. É um limite. Então existem marcos e limites estabelecidos por Deus, assim como tem no mar, tem na nossa vida, tem na igreja, tem na liturgia do culto. Existem limites no casamento, no noivado, no namoro, na criação dos filhos, e nós não podemos ultrapassar. Se Deus colocou limite nas águas dos oceanos, imagine na vida das pessoas que são seus servos. Deus colocou limites para nós. Tem coisas que eu não posso ultrapassar. Se eu ultrapassar, eu posso me sentir feliz por um momento, mas o juízo de Deus vem sobre a minha vida, o castigo vem, né? À primeira vista na Bíblia está falando de extrema, limite de terras que devem ser obedecidas. Era uma lei que deveria ser obedecida e não deveria ser quebrada. O limite era feito com uma pedra. Você lembra quando você comprou aquele lote naquele terreno, ou comprou aquele sítio e tinha uma extrema? Uns colocavam uma pedra lá no limite,
outros tinham uma árvore plantada, outros tinham um riacho, outros tinham um rio, mas era um limite, era um marco a ser obedecido. Eu me lembro que no passado meus pais falavam que havia homens e mulheres que na velhice, nos leitos de morte, eles vinham pedir perdão, porque à noite ele foi lá e mudou o marco, mudou a extrema do seu terreno, do seu sítio, da sua fazenda, para roubar uns metros do vizinho, mas a sua consciência não deixou ele morrer sem confessar seu pecado. Tem pessoas que fazem isso. Limites são colocados para serem estabelecidos e são colocados para ser obedecidos. E isso é muito importante. Jeremias 4, 5 e 6 diz: vinha sobre Israel o juízo de Deus por causa das suas transgressões. Qual é o juízo que vinha? Jeremias 6 diz assim, 6 e 16: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles diziam assim para o profeta: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos a trombeta. O povo era rebelde. Quando a gente vê a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, a gente vê ele matando milhares de pessoas. A gente vê ele destruindo o templo, destruindo os muros, e a gente diz: ah, Senhor, por que o Senhor permitiu fazer isso? E Jeremias já profetizava no capítulo 6, dizendo assim: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. E eles diziam: não andaremos nele não. A vida assim está boa. Começou a prostituição, começou o adultério, começou a venda, o comércio dentro do templo, começou os sacerdotes se desviarem, começou o povo a deixar de guardar o sábado, naquele tempo que o sábado era para Israel, começou o povo a transgredir todas as leis de Deus, e Deus disse: eu vou mandar castigo. Aí manda o profeta dizendo: olha os teus caminhos, olha onde você está caminhando, olha o que você está fazendo, você está transgredindo os limites que Deus estabeleceu. Olha o que você pode fazer. Olha para os antigos, perguntem para eles. Como é bom ter pessoas antigas na casa de Deus que ainda obedecem a palavra de Deus, cheios de experiência, porque essa nova geração que vem vindo, ela está mudando a liturgia do culto, ela está mudando a igreja, e isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu digo para você: perguntai pelo trabalho dos antigos, pelo sacrifício que eles tiveram, e como eles atraíam a presença de Deus com tanta facilidade. Como é que os antigos, num culto simples, sem cadeiras almofadas, sem ar-condicionado, sem um instrumento bom, sem som, sem um púlpito bonito, sem teologia, sem faculdade, eles se reuniam e a glória de Deus descia? Como eles atraíam com tanta facilidade a presença de Deus? Hoje se faz tanta coisa, tanto malabarismo dentro da igreja para atrair a presença, como se o barulho atraísse a presença de Deus. E Deus disse: eu não sou atraído pelo barulho, pelo contrário, a minha presença provoca o barulho. Essa é uma coisa que nós estamos fazendo no dia a dia, removendo os marcos antigos. E é um perigo muito grande. Antigamente, para cada 60 crentes havia um missionário. Para cada 60 crentes havia um missionário. Hoje é para cada 10.000 crentes um missionário. Ah, não, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu namoro, meu noivado, meu casamento, meu futuro, sabe? A obra de Deus fica para o final, sabe? Quando eu estiver já na faculdade, quando eu já tiver me formado, minha casa, meu salário, quando eu tiver assim, sabe, um salário bom, gordo, aí eu vou tirar uma parte e vou lá fazer a obra de Deus. Não vai nunca. O homem, ele é cheio de cobiça. Se ele tem uma casa, ele quer duas. Se tem duas, ele quer três. Se tem um carro, ele quer dois. Se tem dois, ele quer três. Ele não vai parar nunca. Ele tem um vazio dentro dele. Antigamente, as pessoas no culto, elas largavam tudo. Elas diziam: não, se Deus me chamou, eu vou para a sua obra. E temos missionários que morreram no campo, envelheceram no campo, e lá estão, mas estão com as mãos cheias de almas.
Hoje nós estamos removendo os marcos antigos e nós corremos um grave perigo da presença de Deus se afastar das nossas vidas. Jeremias dizia, capítulo 4, versos 5 e 6, vinha sobre Israel o juízo de Deus por causa das suas transgressões. Ele disse, não tem problema não, deixa vir, Deus é misericordioso, Ele vai nos perdoar. Nabucodonosor entrou e destruiu as muralhas e destruiu o templo, e entraram com machados dentro do templo, arrancaram aquele ouro, aquelas pedras das paredes, pedras preciosas, levaram todos os utensílios, destruíram totalmente as casas, mataram mulheres, homens, virgens. Foi um momento de estupro, de violência sexual, foi um momento de matança. Não respeitaram. Quando você lê Lamentações de Jeremias, você vê que eles não respeitaram o cabelo branco dos anciãos, não respeitaram as senhoras de idade, não respeitaram as virgens, não respeitaram as crianças, não respeitaram ninguém. Eles matavam como se mata inseto, porque Deus disse, vocês removeram os marcos antigos e isso é perigoso para vossas vidas. Ele dizia, não removemos nada, olhe e pergunte pelas veredas antigas, não perguntaremos, voltem atrás, não voltaremos, escute a trombeta, não escutaremos. O povo era rebelde, se tornou rebelde, e Deus disse, eu vou fazer com que eles me ouçam. E foi o que aconteceu, foram levados para o cativeiro e 70 anos ficaram presos na Babilônia. Perguntai pelos caminhos antigos, perguntai pelos cultos antigos, perguntai às pessoas que buscavam fervorosamente pela presença de Deus. Não precisava convite para jejuar, não precisava convite para consagrar a vida, não precisava convite para oração. As pessoas lá na roça tinham o seu cantinho na oração, lá no meio da roça, lá no mato. Nós tivemos aqui um casal que eu fui visitar com o pastor Cezino, tinha 2 rochas, né? O pai do irmão Jairo, né? O pai do irmão Jairo aqui que congrega conosco, 2 rochas grandes que se tocavam, embaixo fizeram um altar bonito. Eles passavam a madrugada, aquele casal. No outro dia eles iam para a roça e cuidar dos animais, mas passavam a noite em oração naquele lugar. Que coisa linda, maravilhosa. Não precisava perguntar, as pessoas buscavam a Deus fervorosamente pela presença do Senhor, e Deus usava. Perguntem como nossos pais jejuavam e santificavam suas vidas em prol da obra de Deus. Pergunte pela maneira certa, o caminho certo. Mas eles diziam para Jeremias, não faremos, não queremos saber, nós queremos coisas novas. Hoje temos vários limites que devemos obedecer e que foram alterados, estão sendo derrubados pela geração que está chegando. E as pessoas ainda perguntam, por que a nossa igreja está cheia de pessoas doentes? Por que não há mais cura como no passado? Por que não se vê mais um paralítico andar? Por que não se vê mais um câncer ser expelido? É raro, pode existir, mas é raro. Por que não se vê mais um cego abrir os olhos? Por que não se vê mais uma perna parecer que é o dom de maravilha, um braço? Por quê? É porque nós removemos os marcos antigos e não estamos mais de acordo com a palavra de Deus. E nós culpamos a liderança, mas nós mesmos nos sentimos confortáveis do jeito que está. Nós vamos no culto uma vez por semana, chegamos quando o culto já começou, damos boa noite para Jesus, sentamos ali, não abrimos nem a boca para cantar os hinos, porque em muitas igrejas não se canta mais os hinos da harpa, e em muitas igrejas agora tem um conjunto lá que faz uma barulheira que eu não consigo entender o que eles cantam. Eu não consigo na minha idade entender porque o som está mais alto do que a voz. E se você for dizer, por favor, vamos maneirar aí, não, você é um velho quadrado, antiquado, sai daqui, essa aqui é a igreja da nova geração. E nós estamos, perdidos em meio a essa geração. Isso é uma realidade. Os marcos antigos que estão sendo removidos do meio cristão, primeiro chama-se família.
ela está totalmente sem saber seu papel na sociedade e na igreja. A família está totalmente sem saber o seu papel, porque houve uma grande inovação. As mulheres buscaram seus direitos igual aos homens. E os filhos estão perdidos porque estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Deixamos diante de uma TV, deixamos diante de um celular, deixamos diante de um professor que não é cristão, deixamos diante de um colégio que não tem nada a ver com cristianismo, e eles educam nossos filhos. Aí para ir para a igreja você tem que amarrar uma corda na cintura e você tem que pôr um chicote na mão e levá-los para a igreja, e chegar lá eles se fecham, eles não entendem, eles não aceitam, e aí vai a família caminhando o rio abaixo. E aí vai a família caminhando em direção à ladeira, ao precipício. Hoje o divórcio é uma coisa quase que comum no nosso meio. Existe mais divórcio dentro da igreja do que fora dela. Como pode uma coisa dessa acontecer se a palavra de Deus é contra o divórcio? É a favor do perdão, mas eu não consigo perdoar. Mas não procure não divorciar. Em Isaías 50, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio da vossa mãe, que era Israel, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor e que eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendido, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Não foi Deus quem deu a carta de divórcio a Israel, mas foi Israel que se vendeu ao pecado e deu para Deus uma carta de divórcio, dizendo: não queremos mais nada com o Senhor. Que coisa! E tem muito crente se divorciando de Deus, da igreja, do ministério. Não falo só do divórcio do casamento, divórcio do ministério. Pessoas que dizem: olha, eu estou achando esse negócio meio chato, sabe? Eu não quero mais, sabe? Esse negócio de orar, jejuar, consagrar. Eu preciso aproveitar, eu tenho dinheiro, eu preciso aproveitar o mundo, eu sou jovem, eu tenho força. E se divorciam de Deus, dizem: Senhor, não quero mais contigo, eu vou quebrar minha aliança contigo. Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio. Malaquias 2,16: eu, o Senhor, odeio o divórcio, odeio o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz: do Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. A nossa deslealdade para com Deus, que nos dá vida, nos dá salvação de graça, nos dá perdão de graça, nos renova, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá revelação, nos dá unção, nos dá sabedoria, e essa graça imensurável de Deus sobre nós, nós vamos dizer para Ele: Senhor, não quero mais nada contigo. Como somos ingratos! A ingratidão é a mãe de todas as mazelas desse mundo. A ingratidão é a mãe de todas as mazelas desse mundo. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele está no mesmo lugar. Ele estabeleceu um marco e ele não sai dali. Ele está no mesmo lugar, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Ele falava para a nação ia entrar num colapso aqui, de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Foi o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. E o último verso de Malaquias fala de Deus e da família. O último versículo de Malaquias, ele é interessante, ele diz assim, eu vou ler para você, o último versículo, capítulo 4, verso 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, porque para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Ele diz: olha, eu vou dar um tempo para vocês, tá? Para que vocês se convertam. Vocês vão sofrer, vocês vão padecer muito, mas eu vou dar um tempo para você. Depois eu vou enviar alguém com o espírito de Elias, era João Batista, e vocês vão saber que é o meu sinal de que eu vou voltar a falar com vocês. Eu vou mudar as coisas,
para que vocês entendam. Termina o Antigo Testamento nessa situação difícil. Ele dizia, vamos consertar a família, vamos consertar o lar, vamos converter os pais aos filhos, filhos aos pais, sabe, dentro de casa, aquele horizontal assim dentro de casa, vamos convertê-los, para que eu não derrame maldição sobre vocês. E estamos no tempo da graça? Estamos no tempo da graça sim, mas a maldição dentro do lar ela vem. Quando não há perdão dentro de casa, quando não há companheirismo, quando não há paz dentro de casa, quando não há comunhão dentro de casa, a maldição vem. É melhor divorciar esse velho rabugento, essa velha rabugenta, né? Sabe, eu vou trocar um de 50 por duas de 25, aquele negócio, entendeu? Sabe, a mídia, sabe, essa rede social está ensinando que pode ser assim. Você prega 365 dias por ano dentro da igreja, a palavra de Deus que é pura e santa. Você prega 365 dias por ano e o povo não te entende. Aí vem o diabo com uma mensagem só na rede social e convence o crente. Onde estamos errando? Estamos mudando, removendo os marcos antigos. E o que diria a nulidade do matrimônio entre Deus e Israel? Jeremias capítulo 3, verso 8 diz: eu vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério e rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio para que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela da mesma maneira e se prostituiu. Aí veio a destruição, nulidade do matrimônio entre Deus e Israel. Por muitos anos Israel ficou sem a palavra de Deus. Por muitos anos Israel ficou sem a presença de Deus. Mateus 5,31, vamos para o Novo Testamento, diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e der-lhe carta de divórcio, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa da fornicação ou prostituição, faça com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. A maioria dos novos aí, da nova geração, diz que não, esse verso está escrito de maneira errônea, não é bem assim que está escrito. Eu vejo que é assim que está escrito. Deus não quer que a gente se separe, Deus não quer que você se divorcie. Essa palavra que estava faltando na sua vida hoje à tarde, Deus não quer. Deus quer que você perdoe, Deus quer que você venha dar valor ao testemunho, à palavra que você deu diante do altar e diante de um homem de Deus. Perdoe, abrace, enquanto tiver vida, enquanto estiver no caminho, porque não sabemos se amanhã estaremos vivos, não sabemos se amanhã você poderá voltar e consertar o seu erro, mas hoje é uma tarde de reconciliação, é uma tarde de perdão, é uma tarde de dizer: Senhor, eu removi o marco antigo, eu quero colocar de volta no lugar, e Deus vai te amar por isso. Mateus 19, 7 diz assim: disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus falou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. É a dureza de coração que nos leva à maldição, é a dureza de coração que nos leva a destruição da nossa família. A família é a célula máter da sociedade, a família é a primeira igreja que eu tenho na minha vida. Não tem família que não tenha problema, não tem família que não tenha luta, que não tenha prova. Todos passamos por isso, todos. Eu estou pregando, passo por isso. Você está me ouvindo? Por que uns vencem e outros não conseguem vencer? É porque não olhamos para a Bíblia Sagrada, não atentamos para a voz de Deus. E tem um sacrifício, tem um preço a pagar. O que você acha dos pais da igreja? A igreja teve vários pais. E isso é muito interessante, você entender que os pais da igreja lutaram para que ela fosse formada. Nós tivemos Lutero, Finney, Wesley, Moody, né? A igreja de hoje não tem esses homens. A igreja de hoje é o Superman, é o Batman, é a Mulher Maravilha, é o Hulk,
é o The Flash, é o Wolverine, é o Homem de Ferro, é o Capitão América. Esses são os pais da igreja hoje. A nova geração, esses aqui são os heróis. Mas os nossos heróis, Lutero, Finney, Wesley, né? Tertuliano, Cipriano de Cartago, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Estidão, Agostinho de Hipona, Leão o Grande, Gregório o Grande, João Crisóstomos, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Clemente de Alexandria, Orígenes. Estes homens aqui foram os homens que substituíram os apóstolos. Você talvez não lê na Bíblia, mas esses homens, eles substituíram depois que os apóstolos morreram. Veio os que reemplaçaram os apóstolos e depois veio esses pais da igreja. É por isso que hoje eu tenho uma Bíblia na mão. Eu tenho uma Bíblia traduzida no meu português. Eu tenho uma Bíblia em versículos, em capítulos. Eu tenho traduções, tradições, tradução da Bíblia. Eu tenho um rodapé enxertado vamos dizer, de exemplos, para que eu possa entendê-la. Foram esses homens que pagaram o preço. Mas não. A nova geração que vem agora, os pais deles é Superman, é o Batman, a Mulher Maravilha, é o Hulk, é o Wolverine, é o Homem de Ferro. Eu até anotei aqui, os heróis da nova geração que está assumindo a igreja. É comum, né? No Brasil tem vários pais, vários heróis. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias, Zumbi dos Palmares, Princesa Isabel, Santos Dumont, Maria Quitério, José Bonifácio, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Imperatriz Leopoldina, Machado de Assis, Maria Filipa, Plácido de Castro e Barroso, e vai por aí fora. Esses são os heróis do Brasil hoje, né? Mas nós não, nós olhamos para os pais da igreja, sabe, aqueles homens que deram suas vidas, seu sangue foi derramado, foram queimados na fogueira, para renunciar, mas não renunciaram. Foram esses homens que estabeleceram Marcos. Eles disseram: não, o justo viverá pela fé, não é pela idolatria, não é pela feitiçaria, não é pela simpatia, o justo viverá pela fé. Não é por tradição, não, de maneira nenhuma, mas é pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. São marcos que a gente não pode remover. Não se prega mais como é para pregar, não se utiliza mais o poder do sangue de Jesus Cristo, se banaliza o poder do sangue de Jesus. Se banaliza, cria humoristas usam ele, mas o verdadeiro cristão não usa. Marcos que foram mudados. Como é que eu vou receber de Deus a vitória, a bênção, se eu rasgo um documento que Deus assinou? Se Deus disse: é assim que você deve fazer, é a minha palavra que você deve obedecer, e eu a desobedeço, eu removo esses marcos, esse marco principal que é a formação da família. Sem família não tem igreja. A família é a formação base da igreja. Quando eu removo esses marcos, eu vou ter filhos rebeldes. Ele é rebelde em casa, é rebelde na rua, é rebelde na igreja. Ele é frio em casa, é frio na rua, é frio na igreja. Ele é revoltado em casa, é revoltado na rua, no colégio, na faculdade e na igreja também. Nós não temos uma varinha de condão assim, de mágica, e tacar na cabeça da criança e dizer: de hoje em diante você vai ser obediente. Não, essa é uma formação que demora tempo, e é dentro de casa. É olhando para mim como pai, como sacerdote, é olhando para a mãe como sacerdotisa, como mulher de Deus. Os filhos veem essas coisas, criam temor, e o temor deve ser obedecido. Como é que é o namoro? Como foi o namoro da nossa geração? E como é o namoro de hoje? As pessoas não querem mais casamento. As pessoas querem ficar. Elas não querem mais. Em 1 Coríntios capítulo 7, é o capítulo do casamento. Desde o namoro,
até a velhice, até a morte. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem a seu próprio marido. Paulo fala isso, e nós removemos esse marco antigo. As pessoas estão dentro da igreja, mas já estão com o olho lá fora. As pessoas não conseguem ficar só, mas também não querem compromisso de casamento. E isso é ruim para a formação da igreja, para a igreja que está vindo aí. Essa nossa geração de 60, 70 anos está indo embora, está vindo uma nova geração. E o que será da igreja brasileira? O que será da obra missionária? O que será de nossos filhos? O que será de nossos netos? Que igreja que eles vão encontrar? A gente vai nos Estados Unidos e eles têm um culto por semana, é domingo de manhã, e deu. Pastor Gesiel Gomes é que testificou isso um dia no púlpito. Ele disse: eu tenho um filho pastor. Eles tinham um culto terça, quinta, sábado, domingo. Chegaram para ele e disseram: não, pastor, é muito culto, vamos ficar só com sábado e domingo. Aí chegou outro dia e disse: não, pastor, ainda é muito culto, vamos ficar só domingo de manhã. E domingo de manhã, pastor, é muito tempo no culto. A gente tem atividades para fazer domingo à tarde. Porque o povo está interessado nos dólares, no trabalho, não tem tempo para a casa de Deus. São raras as igrejas que têm um culto no meio da semana e tem no final de semana. E as igrejas são alugadas, não são próprias. Uma igreja é alugada para 5, uma casa é alugada para 5, 6 ministérios. Cada um tem seu horário. Tem o horário de entrar, de fazer liturgia, e depois de come e bebe. Todo mundo traz a comida. O salão de festa é maior do que a igreja. Nós vamos chegar a esse ponto no Brasil. Nós vamos chegar a esse ponto no Brasil. Quer dizer, é muito culto, é muita liturgia, sabe? É muito pregador, é muito louvor. Vamos diminuir um pouco. Meu Deus, como é que Deus olha para nós? Como é que Deus vê a nossa vida? As pessoas não querem mais buscar a Deus. As pessoas não querem mais compromisso de namoro. Compromisso de um namoro santo, de um casamento santo. Não querem mais. O casamento havia um preparo naquele tempo, havia um preparo, né? O namoro é algo pré-programado, pensado, projetado por ambas as famílias. Mas o casamento havia um preparo. A noiva e o noivo sabiam como proceder perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. E também aprendiam qual seria seu papel dentro de casa. Hoje não. Hoje se conhecem no domingo, na segunda estão juntos. Cadê você? Não, agora eu estou ficando com fulano ou com fulana, né? E assim, a igreja continua inchando, ela não está crescendo. Essas pessoas não têm firmeza na fé. Essas pessoas não conhecem a Deus e nem a sua palavra. Hoje em dia está difícil até de pedir que tragam Bíblia na mão. As pessoas estão com a Bíblia no smartphone, muito ainda, né, não querem mais saber disso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, Paulo, né? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder em fogo. Esse fogo aqui era carnal, né? Abrasar-se, ficar como brasa. Hoje em dia, porque a nossa alma, tudo que está nela entra pelos olhos. O meu espírito lhe recebe pelo ouvido. Eu alimento o meu espírito pelo ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a minha alma se alimenta pelos olhos, e o meu corpo se alimenta pela boca. Pelos olhos eu alimento a minha alma. E essa rede social tem alimentado a alma com sujeira, com nojeira, com transgressão, com porcaria. A alma de muitos crentes estão sujas, imundas. É por isso que diz assim: vocês não vão casar? Como? Casar para quê? Se não der certo, a gente separa. É mais fácil. Então nós mudamos os marcos. Nós mudamos os marcos que Deus estabeleceu.
E nós queremos bênção, nós queremos milagre, nós queremos portas abertas, nós queremos prosperidade, ou nós queremos uma vida top, porque nós somos filhos de Deus, sabe? A enfermidade não pode me tocar, o diabo não pode me tocar, sabe? Eu tenho direito a chegar lá na agência de automóvel, botar a mão e diz: eu determino que tu será meu, né? Eu vou passar na frente de uma casa bonita, eu vou levantar a mão e diz: de hoje em diante tu serás minha, sem fazer força, sem obedecer a Deus. Dinheiro não cai do céu, não cai. Nós precisamos entender que nós mudamos os marcos, e quando mudamos, nós pagamos um preço caro. Nós pagamos um preço caríssimo. A igreja brasileira está pagando isso. Mas está abrindo tantas igrejas. Está abrindo, mas não prosperam. As pessoas não mudam de vida. As pessoas continuam trapaceiras, mentirosas, enganadoras, fornicárias, avarentas. Não muda, não tem mudança. Então o que adiantou abrir 200 igrejas na cidade, se o povo continua do mesmo jeito, dando mau testemunho, indo para o fórum? É processo de crente contra crente, de crente contra ímpio, de ímpio contra crente. Então o que adiantou abrir tantas igrejas? Porque se eu obedecesse a palavra de Deus, eu seria muito mais abençoado, e eu viveria com muito menos, mais confortável. Outro marco que nós quebramos, ou nós arrancamos do lugar, é a criação de filhos. Como está difícil criar filhos hoje. A esposa em casa cuidando e educando dos filhos. No passado era assim: a esposa em casa cuidando e educando seus filhos. O esposo já tinha sua profissão e sabia do dever do seu trabalho e das despesas para com sua família. Hoje não. Hoje vai os dois trabalhar. Hoje é uma disputa de salário. Hoje tu não toca na minha conta bancária e eu não toco na tua, sabe? Hoje vamos dividir as despesas. Parece que não são casados, né? E os filhos ficam à mercê de outros, de terceiros, de babás eletrônicas, de colégios, de universidades, e nós não conhecemos mais nossos filhos. Não tem mais abraço, não tem mais diálogo dentro de casa, não tem mais beijo dos filhos, não tem mais Deus te abençoe, Deus te abençoe, bênção pai, bênção. Acabou tudo isso. A nossa criação de filhos hoje eles estão crescendo muito depressa. É por isso que Deuteronômio 4:9 diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Efésios 6, de 1 a 3 diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo instrui aqui a igreja na cidade de Éfeso, uma cidade banalizada pelo adultério, pela prostituição, pela fornicação e pela feitiçaria. Ele disse: agora vocês vieram para a casa de Deus e vocês deem um jeito de fazer o melhor na criação dos vossos filhos. Paulo está pregando a igreja de Éfeso, onde ele abriu aquela igreja, onde ele disse: assim vocês devem fazer. E o respeito e a honra hoje é um marco que foi arrancado. Respeito e honra que era passado de pai para filho, de mãe para filha, era algo lindo e trazia harmonia e paz dentro da casa. Respeito e honra era coisa linda. E lindo é a casa que ainda se você tem isso na sua casa, louvado seja Deus pela sua vida. Honra e respeito dentro de casa. Deuteronômio capítulo 5 verso 16 diz: honra teu pai e tua mãe, como Deus, o Senhor teu Deus, te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Tudo que tu semear na vida dos teus filhos vai acontecer com eles e a outra geração. Se eu não sei amar os meus filhos também não me amarão. Se eu não der para eles o amor devido, eles também não darão a mim. Isso é recíproco, é toma lá e dá cá.
Isso é de geração para geração. Isso não pode, não mude. Se você está fazendo isso, não mude. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Não entre nos limites de outras famílias e outros casais. Eu não vou entrar nesse detalhe, meu tempo acabou. Mas eu quero abrir com você a Bíblia em Isaías capítulo 24. Por que estamos sofrendo tanto no nosso Brasil? Por que essas ideologias de gênero? Por que essas passeatas que levam à imoralidade da família? Por que nós temos que estar respeitando e ouvindo pessoas que não têm nada de Deus na vida? Por que esse jugo sobre o nosso pescoço? Por que isso sobre a nossa família e os nossos filhos, a nossa sociedade? Por que a igreja está sendo tão afrontada nos dias de hoje? Isaías, parece que foi escrito esta noite. Isaías 24, de 1 a 6. Marcos importantes que foram removidos, como a Bíblia nas escolas. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa seus moradores. E o que sucederá ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra: a terra pranteia e se murcha. Isaías 24, 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Eu vou ler de novo o verso 5, Isaías 24, 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. É a palavra de Deus. O amor à família, o respeito e a obediência à palavra de Deus. Hoje temos alunos que levam arma nas mochilas, revólveres e facas para a sala de aula. Matam seus professores, amigos e companheiros de sala de aula. Incrível. Hoje eles aprendem sobre Halloween, a mula sem cabeça, o boitatá, o saci pererê, se vestem a caráter para a idolatria de São João, vão fantasiado para o carnaval nas nossas escolas. A Bíblia nas escolas hoje não existe. Hoje trocaram por o livro de Monteiro Lobato, como o seu Sítio do Pica-Pau Amarelo. Outro marco antigo que foi quebrado foi tirar a Bíblia dos tribunais. Onde o réu, ele colocava a mão sobre a Bíblia, o que estava sendo interrogado, ele colocava a mão e dizia: eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Não precisa dessas coisas, não, né? Outro marco interessante: os que deveriam testemunhar colocavam as mãos sobre a Bíblia e juravam dizer somente a verdade, nada mais que a verdade. Hoje está extinto esta prática. Hoje temos que seguir a Bíblia chamada ECA. Você não sabe o que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. É eles que educam nossa família. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que para muitos é superior à Bíblia. Porque temos parricidas, matricidas, pedófilos, estupradores, desobedientes a pais e mães, e ainda levam vantagem nos tribunais quando enfrentam você. Vocês são crentes, vocês vão perder essa questão. Porque eles lá têm razão, né? Você é homofóbico, você é racista, sabe? Vocês não sabem de nada, vocês estão atrelados a essa Bíblia que é antiquada e quadrada.
É mesmo, é verdade. Estamos atrelados à Bíblia e não vamos abrir mão dela. Nossa fé, ela é nossa regra de fé, prática e conduta diária. Essa é a nossa regra de fé, prática e conduta diária. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e nós não mudamos. 1 Timóteo 1,9, Paulo já dizia: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Para isso veio a lei veio. Nós estamos com um projeto de lei aí que estuprador não é mais crime, ele é um doente que ele precisa ser tratado numa clínica. Jesus, querido, estão discutindo lá no Supremo Tribunal Federal sobre a nossa certidão de nascimento. Não, agora não é para ter mais certidão de nascimento, não é para ter mais o nome pai, filhos na certidão, e não é para ter mais o sexo da criança na certidão. Onde vamos chegar? Mudando esses marcos, vamos receber o que da parte de Deus? O que nós vamos receber se a palavra de Deus passam reis, reinados, passam presidentes, passam ministros, e a Bíblia continua? Esses homens morrem, mas a palavra continua. Com quem vamos ficar? Com esses homens ou com a palavra de Deus? Não mude os marcos antigos. Hoje temos sacerdotes que estão não para agradar a Deus, mas sim para agradar aos amigos, copiando suas maneiras de adoração. Eu vou parar por aqui, tem mais coisas, mas eu digo para você, não remova os marcos antigos, que os antigos estabeleceram. Quando obedecemos a sua palavra, temos crédito no céu. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós temos crédito no céu. Quando somos desobedientes, nós precisamos passar por uma terapia espiritual, uma liturgia espiritual. É o perdão, é a reconciliação, é a renovação, é um jejum, é a consagração. Mas quando tu tem crédito no céu, tu dobra o joelho e Deus já te ouve. Mas tem pessoas doentes. Não importa, se ele curar é Deus, se ele não curar ele continua sendo Deus. Se ele abrir a porta, ele é Deus. Se ele não abrir, ele continua sendo Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Por isso, nessa tarde, são 14 horas, 13 minutinhos, eu termino o meu horário, mas eu quero orar por você. Por isso eu digo para você nessa tarde, não remova os marcos antigos que nossos pais estabeleceram. Os pais da igreja, os reformadores, e os nossos pais na fé, e os nossos pais biológicos. Fala de pais. Não remova os marcos antigos que os pais estabeleceram. Os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os pais na fé e os pais biológicos. Não remova. Se você fizer assim, Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Vamos orar.